Amanda me va a hablar solamente en portugués. Yo no hablo nada de portugués, absolutamente nada. ¿Ustedes creen que voy a poder entenderla? ¿Ustedes creen que ustedes van a poder entenderla? ¿Estás lista, Amanda? Estou pronta. Muy bien. Primero quiero preguntarte, ¿en dónde vives? ¿Vives en Brasil? Não. Hoje eu vivo em Vancouver, no Canadá. Oh, ¿por qué? ¿Por qué te mudaste a Vancouver? Eu vim para Vancouver em 2023 para estudar marketing e agora eu tenho direito a trabalhar o mesmo período que eu estudei durante um ano. Então, eu estudei durante um ano em Vancouver e agora eu tenho o direito de trabalhar por mais um ano aqui até 2025. Ah, muy bien. Ok. Estás trabajando en mercadeo, ¿sí? Sí, ahorita sí. ¿Estás trabajando en mercadeo? Sim, eu estou trabalhando hoje aqui no Canadá. Ah, muy bien. Y cuéntame, ¿qué cosas te gustan de vivir en Canadá? Se eu faço uma comparação entre Brasil e Canadá, o que mais me atrai no país é a segurança. Então, aqui eu me sinto muito segura em utilizar o transporte público, em andar na rua, coisas que no Brasil, dependendo do lugar e do horário, eu não faria. Então, esse é o principal motivo de eu hoje estar aqui no Canadá. Ah, creo que estoy entendiendo todo y eso me emociona mucho. Claro, la seguridad es muy importante cuando vivimos en un lugar, sentirnos seguros, sentir que estamos bien, ¿no? Es muy importante. Perfeito, você entendeu muito bem. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué extrañas de tu país? ¿Qué extrañas de Brasil? O que eu mais sinto saudade do Brasil, primeiro, minha mãe. Ela tá lá com 3 cachorros que a gente tem em casa, mas também, com certeza, eu sinto muita falta dos meus amigos e da comida. Ay, la comida, muy importante la comida. ¿Qué se come generalmente en Brasil? No Brasil, a gente fala que o nosso prato principal é arroz, feijão, carne e ovo. Basicamente, esse é o principal do brasileiro. Mas, obviamente, o Brasil é muito grande, então cada estado ou cada região tem o seu prato principal, né? Mas, basicamente, na região onde eu nasci e cresci, esse é o prato: arroz, feijão, salada e ovo. E uma carne. ¿Sí? Ok, arroz, frijoles, ensalada y ¿qué más? Ovo. Y huevo, muy bien, Sí. ok. Anteriormente dijiste que tu mamá está en Brasil con 3 cachorros. ¿Te refieres a perritos pequeños? Muito bem, é isso mesmo. São 3 cachorros pequenos. Muy bien, eso quiere decir que a tu familia le gustan mucho los animales, ¿sí? Exatamente, é isso mesmo. Ay, qué bien, está muy bien esto, estoy muy impresionada, es muy similar. Bueno, quiero saber qué te gusta hacer en tus tiempos libres, cuáles son tus pasiones, tus gustos, qué te gusta hacer. Como brasileira, eu sou apaixonada por futebol e os esportes no geral. Então, desde pequena, eu sempre fiz praticamente todos os esportes, desde basquete, vôlei, futebol, handball. Então, esporte é uma grande paixão minha. Aqui no Canadá, eu não pratico tanto porque é frio e eu tenho muito frio. E, infelizmente, eu acabei não encontrando um lugar para poder praticar os esportes que eu gosto. Por isso, eu vou na academia. Então, minha paixão número 1, eu diria esportes, né? No meu tempo livre, eu gosto muito de fazer esportes.
Oh, wow, eres una mujer muy deportista. ¿Te gusta mucho el deporte? Muito bom. Ah, Assim, en mi caso, yo no soy tan deportista. Yo me consideraría una persona más artística. Todo lo que tenga que ver con arte me encanta. Pero el deporte me parece un poco difícil, ¿no? Se necesita mucha disciplina para practicar el deporte como pasatiempo y como profesión, ¿verdad? sim, eu concordo. Sí, ¡ay, qué bien! ¿Has visitado Colombia? Não, eu nunca tive a oportunidade de ir até a Colômbia, infelizmente. Meu pai já foi, gostou muito, mas na época eu ainda era muito pequena, um bebê, então eu não tive a oportunidade de ir para a Colômbia junto com o meu pai. Ah, si entendí bien, creo que dijiste que visitaste Latinoamérica como otros países de Latinoamérica cuando eras una niña, ¿sí? Muy pequeña. Quase. Na verdade, eu disse que o meu pai foi até a Colômbia, mas eu era muito pequena e eu não podia viajar. Então, por isso, eu fiquei no Brasil com a minha mãe e meu pai foi trabalhar na Colômbia durante um curto período de tempo e depois ele voltou para o Brasil. Mas eu fiquei no Brasil. Sim? Oh, oh, muy bien. Ay, bueno, tienes que venir a visitar Colombia y otros países latinos. ¿Has visitado otro país latino? Sim. Eu já morei com os meus pais na Venezuela durante um ano, em 1992, e Oh, também em 2007 fui até Bariloche, na Argentina, e 2019, acredito eu, que eu fui para Buenos Aires, na Argentina também. Então, Venezuela e Buenos Aires. qué lindos países, preciosos. Allí fue, en Venezuela, fue donde aprendiste el español. Não, na verdade, eu tinha 2 anos quando eu fui para Venezuela com os meus pais. A minha mãe diz que o que eu aprendi ficou na minha cabeça e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar espanhol só depois dos meus 15 anos. Então, demorou bastante tempo para eu realmente começar a estudar espanhol. Y comenzaste a estudiar español sola, ¿sí? ¿En casa? Exatamente isso mesmo. Eu comecei a estudar espanhol sozinha e basicamente eu considero que lá no passado, há 20 anos atrás, eu comecei da mesma forma que o Dreaming Spanish hoje faz, né, utiliza o método para poder ensinar espanhol para as pessoas. Então eu aprendi da mesma forma, mas há 20 anos atrás. Claro, entiendo perfectamente. Es un método buenísimo y además, bueno, el español y el portugués son lenguas muy similares. A veces te sentiste un poco confundida, como que estabas hablando portuñol cuando estabas aprendiendo español. Muito. Eu tenho uma Sí. história muito interessante. Eu posso te contar? Sí, por favor. Ok, a ver. Quando eu comecei a estudar espanhol, há alguns anos atrás, eu fui até uma escola também, mas eu já falava espanhol. Na minha primeira aula, como eu escrevo com a mão esquerda, a professora perguntou se eu era surda. Eu entendi sorda como se eu não escutasse o que ela estivesse falando. E aí eu achei que ela tivesse brava comigo porque eu fiz alguma coisa errada e ela estava me corrigindo. Mas não, ela só estava perguntando se eu escrevia com a mão esquerda e eu não entendi. Então o vocabulário com certeza me confundiu um pouco, porque no português é muito parecido, mas não no caso da mão, de escrever com a mão esquerda. Sim, a gente tem uma palavra diferente para isso. Sim, sempre ainda me confundo, mesmo hoje eu ainda me confundo bastante. Sí, sí, digamos que entendí el 60% de tu Ok. historia, pero entendí, entendí. Y sí, es que es muy confuso cuando estamos aprendiendo una lengua
muy similar a la nuestra, como por ejemplo, yo estoy aprendiendo italiano y muchas veces mi nivel en italiano ya es avanzado, pero muchas veces me confundo mucho y a veces no sé si estoy hablando italiano o si estoy hablando español. Entonces me imagino que te sucede lo mismo. Exatamente isso mesmo. Eu confundo bastante ainda. Sí, es muy confuso. Y yo quiero saber, Amanda, para conocerte un poquito más, ¿cuáles serían tus vacaciones ideales? ¿Podrías describirme cuáles serían las vacaciones perfectas para ti? Essa pergunta é muito difícil de responder. Sí, yo sé. Eu gosto muito de viajar. Com certeza, gostaria de conhecer outros países, diferente dos que eu já conheço hoje. Então, eu posso dizer que as minhas férias perfeitas seria viajar com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos ou com a minha família, para um lugar muito bonito. Então, eu te diria que o meu próximo lugar seria a Europa. Gostaria muito de conhecer a Europa. Viajar até lá. ¿Un país específico de Europa o hacer como un viaje por toda Europa, por los países que puedas conocer en poco tiempo? ¿O tienes unos países muy específicos? Eu tenho um dos meus amigos que mora em Portugal. Então, com certeza, eu ficaria em Portugal por alguns dias para poder conhecer um pouco mais da cultura. E se eu for escolher outros lugares, eu prefiro passar mais tempo ao invés de conhecer muitos países em uma pequena viagem. ¿Certo? Oh, sí, perfecto. Claro, muy ¿y bien. crees que si viajas a Portugal, crees que vas a tener dificultad para entender el portugués de Portugal? ¿O es muy fácil para ti entenderlo a pesar de las diferencias? Eu acredito que a diferença são as expressões que eles utilizam no dia a dia, como a gente também, e também como outras pessoas usam. Então, as expressões podem ser muito locais, né, dessa cidade ou desse país, e para mim seria um pouco difícil entender as expressões. Mas, no geral, eu conseguiria me comunicar, entender o português e também falar com eles com o nosso português aqui do Brasil. Acredito que daria certo, sim. Ok. Esa última parte de lo que me respondiste no entendí mucho. ¿Crees que podrías volver a decírmelo un poquito más lento? Claro que sim. Se eu viajar até Portugal, eu acredito que o que vai ser diferente do Brasil são as expressões faladas pelos portugueses no dia a dia. ¿Sí? Sí, entiendo. Okay, Las expresiones, claro, como algunas palabras o algunos dichos que tienen ellos distintos a Brasil. Ah, muy bien. Exatamente isso mesmo. Okay. Wow, Amanda, me encanta esta dinámica y tengo una última pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Cuál crees que es como una principal diferencia cultural o varias diferencias culturales entre Canadá y Brasil? Uau! Eu acredito que a principal diferença entre o brasileiro e o canadense é que o brasileiro ele é muito solícito, ele é muito carismático. Eu posso considerar o brasileiro um povo muito feliz, né? Aqui no Canadá a gente também tem isso, mas é mais difícil você, por exemplo, fazer amizade com as pessoas. Então, para mim, esse é um ponto de dificuldade. Por isso que aqui no Canadá a gente tem sempre o grupo de brasileiros, porque
nem sempre a gente consegue encontrar um grupo com pessoas tão diferentes quanto a gente. Entendeu? Sí, perfecto. Entonces, todavía no tienes un grupo de amigos canadienses. Não. Os únicos canadenses que eu tive a oportunidade de ter algum tipo de relação foi durante o meu curso, enquanto eu estava estudando. Então, quando eu estudei, eu encontrei sim alguns canadenses e tive contato com eles. Foi muito legal. Mas, infelizmente, nem todos eles, até hoje, continuam falando comigo. Sim? Wow. Sí, sí, sí. Pero no son tus amigos del corazón, del alma. Sencillamente son conocidos, amigos para salir un rato, pero no una amistad muy profunda, ¿verdad? Exatamente isso mesmo. Sí, claro, es distinto, las culturas son distintas, las personas de Brasil que yo conozco siempre son muy alegres, muy carismáticas, como tú dices, y muy abiertas sobre todo. Perfeito, assim mesmo. ¡Wow! Estoy muy impresionada porque siento que entendí como más o menos el 90%, 80 o 90% de lo que decías. Por supuesto, hay algunas palabras que son muy similares al español, entonces como que hago la conexión del contexto de lo que me estás diciendo, pero algunas otras me perdí. Pero creo que está increíble. Yo pensé que no te iba a entender nada, casi nada. Exatamente. O segredo é que eu tô falando mais devagar. Se eu falar mais devagar, você consegue entender, principalmente por contexto. Sim? Podríamos decir que podríamos entendernos, tener una conversación en portuñol fácilmente. Com certeza, com certeza. Ay, Amanda, qué bien. Gracias por participar en este video. Gracias por tu lindo portugués, por tu apertura y por tu presencia. Me encantó conocerte y espero que vengas a muchos más videos de Dreaming Spanish. Espero verte pronto y gracias. Muito obrigada, Natália. Eu agradeço também a Dreaming Spanish pela oportunidade e a gente se vê numa próxima. Perfecto, yo no falo portugués, pero intento. Entonces, muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao. Muito obrigada, tchau. ¿Y a ti te ha gustado este video? Pues estás de suerte. Hoy tenemos muchos videos preparados para ti en Dreaming Spanish. Entra ahora en nuestra web dreamingspanish.com y encontrarás muchos videos para todos los niveles. Además, nuestros videos tratan de muchos temas y así puedes elegir el tema que más te guste. Pero eso no es todo. Dreaming Spanish ahora ofrece series exclusivas para nuestros suscriptores premium, como nuestra serie con Agustina y Shell, donde ellas intentan desactivar una bomba muy complicada. ¿Podrán Shell y Agustina desactivar esta bomba? ¿O volarán por los aires? Michelle nos lleva por rincones increíbles por la Riviera Maya y aprenderás a entender esta cultura y un poco más de la civilización. Pero si tú quieres continuar viajando o tienes planeado visitar Argentina, tienes que ver la serie de Agustina que nos lleva por los barrios de Buenos Aires y está buenísima. Pero si lo que tú necesitas es empezar un poco más despacito, te presento a mi amigo Calcetín. Calcetín y yo hemos tenido grandes e increíbles aventuras. Pero no te dejes engañar por su apariencia roja, bonita y apapachable. Calcetín es un personaje muy tierno, muy cómico y él no le tiene miedo a nada. O casi a nada. En dreamingspanish.com tendrás acceso a estas series y muchas más.
por supuesto acompañadas de nuestros profesores de todos los países hispanohablantes. Y lo mejor de todo es que nuestra web guarda tu progreso automáticamente. Y así podrás asegurarte que estás cumpliendo tus objetivos de cada día y estás progresando con el input comprensible en Dreaming Spanish. Así que no esperes más, ve a la web de Dreaming Spanish o da clic en el enlace que está en la descripción y sé parte de esta gran familia y conviértete en un miembro premium.